Obrigado pelo convite e a organização. Eu sou Gustavo Silva. Acabou aqui grande parte da minha fala sendo adiantada, né? Todos falaram sobre transição energética. Eu, além de diretor de operações na QE, eu também tenho um papel de embaixador da transição energética no grupo, tá? E esse é um tema que eu venho militando muito forte. Praticamente diariamente eu vivo esse exercício de transmitir o que é a transição energética, mas falar também sobre o problema que motivou a transição energética. E é isso que a gente vai falar aqui um pouco. Vou trazer um pouco mais do meu ponto de vista também, né? Primeiramente, a gente precisa ter em mente que a transição energética é uma agenda central da promoção do desenvolvimento sustentável, focado principalmente para tratar o tema da crise climática, tá? Então, dessa fala, a gente tira um conceito que ele é aplicado de que a transição energética não existe sem o desenvolvimento sustentável. Não existe sem o exercício dos princípios do desenvolvimento sustentável que foram estabelecidos na época de 92. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque a transição energética ela é muito mais do que substituir as fontes poluidoras. A transição energética é um tema urgente, é um tema complexo de se resolver, e a sua urgência vem porque todos os mecanismos de aplicação da transição energética e a resposta que o planeta dá a isso, ele leva muito tempo. Para a gente deixar isso claro, eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Imaginem uma pessoa que fumou a vida toda e tem os pulmões já debilitados. Ou seja, só o fato de ele parar de fumar não quer dizer que ele vai resolver o problema de saúde dele. É diferente. O pulmão ele já está debilitado e a resposta é diferente. Então nós temos a nossa atmosfera já debilitada, tá? Não basta só a gente substituir, não basta só a gente parar, porque as consequências ela vai perdurar por um bom tempo. Então a transição energética ela é baseada em 5 pilares. Um deles é o pilar da substituição, aonde a gente vai trocar as fontes poluentes por fontes renováveis. Isso daí corresponde a aproximadamente 25% da redução de carbono esperada para o cumprimento dos limites estabelecidos no Acordo de Paris. Um outro pilar muito importante e acaba envolvendo todos nós aqui é o pilar de eficiência energética, que ele também consegue representar outros 25% na redução das emissões. E a eficiência energética ela vem de mãos dadas com o outro pilar, que é o consumo consciente de energia, que ele também vai corresponder com mais um percentual. E daí a gente tem outros pilares, que é a captura do carbono, que corresponde a aproximadamente 10%, seja de forma natural, com reflorestamento, seja de forma artificial, com grandes equipamentos. E temos um pilar também muito importante, que é o conhecimento e a militância. A transição energética ela só se faz possível com desejo político. Precisa que o Estado ele regule a população e crie ambiência para que a transição energética possa ter sucesso. Se nós não conhecemos o que é a transição energética, não temos ideia clara da urgência do problema,
não temos um conhecimento claro da consequência e não temos uma percepção que, embora nós façamos a nossa parte, a consequência ela vai vir se outros não o fizerem, não vai ter cobrança política, e sem cobrança política não há vontade polícia. Então a militância ela é extremamente importante, tá? Esses pilares aqui eles são muito importantes, e a gente falar em transição energética justa, ela abrange todos esses pilares. A transição energética justa ela tem que considerar todas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Ela tem que considerar a dimensão social, a dimensão econômica, a dimensão territorial desse processo. Como nós falamos inicialmente, a transição energética é mais do que pensar só em emissões. É pensar no desenvolvimento regional, é pensar em diminuir as diferenças que existem na sociedade. E principalmente assegurar que os benefícios da transição energética ele seja acessível a todo mundo e que os custos dessa transição não recaiam naqueles territórios e grupos que já são desfavorecidos. O que a gente vê hoje no mundo é que principalmente aqueles países que mais desenvolvidos, tá? São os países que mais emitem gases de efeito estufa, mas não são os países que mais sofrem a consequência, porque lá existem recursos para ser resiliente a essas consequências. Os países que mais sofrem são os países mais pobres e não conseguem dar resiliência nas suas estruturas. Quando a gente traz a transição energética para o conceito do Brasil e principalmente para o conceito do Nordeste, nós temos um objetivo de integrar a transição energética aos objetivos do desenvolvimento regional para essa região que acabou sendo historicamente menos favorecida. O Nordeste tem um potencial, como já foi falado aqui, um potencial imenso de energia limpa, não só para suprir a sua necessidade, mas também para suprir a necessidade mundial. E que para a gente garantir essa liderança, esse protagonismo em escala mundial, nós temos que traduzir isso em benefícios concretos para a nossa sociedade. A geração de empregos qualificados, geração de renda, melhoria das infraestruturas locais e uma inclusão produtiva. Tá? A transição energética tem um ponto central que é o engajamento social e o engajamento territorial. Tá? Os projetos de energias renováveis eles precisam ser construídos na base do diálogo. Mas esse diálogo ele precisa acontecer de todas as partes. Não é só da parte de quem está desenvolvendo o projeto. Ele tem que ser mediado pelo Estado e precisa ser uma fonte de mão dupla entre as comunidades, entre a academia, entre todos os setores da economia, visando sempre promover a qualidade de vida, a proteção dos ecossistemas, a valorização dos saberes tradicionais e também das culturas locais. Isso é muito importante para a gente conseguir atingir o desenvolvimento sustentável que nós tanto sonhamos. Tá? Outro muito ponto importante também para a promoção da transição energética justa é que haja um engajamento político. E esse engajamento ele precisa ocorrer de forma interministerial, integrado em todos os modelos da sociedade. Precisa também ter mecanismos de financiamento claro para a promoção da transição energética. O Brasil está engatinhando nesse processo, coisas que vimos agora com a regulamentação do mercado regulado de carbono e a inclusão na reforma tributária de um imposto
que vai penalizar aquelas atividades econômicas que mais poluem. E isso é justo. Quem mais polui o meio ambiente, quem mais causa o problema, vai arcar mais para a solução dele. Por fim, eu queria também destacar de que a transição energética ela tem que ser feita a várias mãos. Não é uma obrigação única do governo, não é uma obrigação única das empresas, mas é uma obrigação de todos que fazem a sociedade. Como foi falado aqui, nós só temos um planeta. Esse barco afundando, vai todo mundo, do capitão ao prático, ao rapaz que joga o carvão para esse barco se movimentar. E todos nós aqui podemos fazer parte da transição energética com mudanças, pequenas mudanças no nosso hábito. Nós somos muitos e o pouco que cada um faz no final representa mais do que poucos muito fazem. A transição energética justa, ela é uma necessidade, mas ela precisa ser, acima de tudo, uma oportunidade para o desenvolvimento da nossa região. Fazendo que o Brasil se torne cada vez mais um país justo, um país com uma sociedade resiliente a essas mudanças, porque elas virão, como nós já vimos no ano passado, o primeiro ano aonde a humanidade atingiu uma temperatura média de 1,5 graus, com consequências devastosas em várias partes do mundo, e um país sustentável. Obrigado. Obrigada, Gustavo. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui.